Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química de Produtos Naturais. Hoje nós vamos introduzir o tema de metabolismo secundário de plantas ou metabólitos especiais, que são basicamente aquelas classes que a gente já vem falando um pouco desde o início do curso e agora a gente vai entender um pouco como acontece esse metabolismo, né? Depois, posteriormente, a gente vai destrinchar cada uma dessas classes nas aulas seguintes. Então, para a gente, entender um pouco do metabolismo, de seres vivos, tanto de espécies vegetais como também de outros organismos, é bom a gente diferenciar o metabolismo primário dos metabólitos secundários. Então, o metabolismo primário, como o próprio nome já diz, ele é constituído pelas moléculas fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. Então, quem são essas moléculas, que praticamente é comum na maioria dos seres vivos? O metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos ácidos nucleicos, que envolve DNA e RNA e lipídios. Então, essas macromoléculas, elas são comuns à maioria dos seres vivos. Então, por quê? Porque elas são macromoléculas essenciais para a sobrevivência de organismos vivos. Quando a gente fala do metabolismo secundário, hoje a gente chama, de maneira mais moderna, de metabólitos especiais, são moléculas que não são comuns a todas as formas de seres vivos. Então, elas vão ocorrer em algumas espécies distintas. Principalmente, espécies vegetais é onde a gente observa a maior ocorrência dos metabólitos especiais. Então, a gente dificilmente vai ver essas moléculas, por exemplo, sendo produzidas pelos seres humanos. Então, esse metabolismo secundário, que a gente observa muito em vegetais, em micro-organismos, em menor escala que os vegetais, e em alguns animais também, eles são capazes de produzir um arsenal metabólico fascinante. Então, eles transformam e acumulam inúmeras substâncias que não são necessariamente relacionadas à manutenção, às funções essenciais para a manutenção da vida. Em si, como características de diferenciação, de perpetuação da espécie, Esses metabólitos eles vão trazer alguma vantagem para esses seres vivos. Então, por aí a gente já começa a ver um pouco dessa diferença, tá? Então, esses produtos, embora não sejam essenciais, o organismo vivo consegue sobreviver, mas ele vai trazer uma vantagem do ponto de vista da sobrevivência dessa espécie em condições adversas, principalmente. A gente vai tratar um pouco disso. Então, esse metabolismo ele pode variar, não é por exemplo, uma espécie vegetal não necessariamente vai estar produzindo o tempo todo aquela substância. Então, às vezes, determinadas substâncias, elas são produzidas em condições específicas que é uma necessidade ali daquela espécie para sobreviver ou para competir naquele meio. A gente vai falar um pouco disso. Já o metabolismo primário, não, metabolismo primário, os seres vivos têm que estar produzindo isso, têm que estar com esse metabolismo ativo o tempo todo, porque eles são essenciais para a manutenção da vida. Então, durante o metabolismo, muitas vezes, inicialmente, quando se começou a estudar o metabolismo de plantas, o metabolismo secundário, alguns pesquisadores achavam que, na verdade, eram produtos de excreção do vegetal, com essas estruturas químicas, e não necessariamente que eram substâncias que poderiam trazer vantagens para essas espécies. Então, atualmente, muitas dessas substâncias estão envolvidas em mecanismo que permite com que aquela espécie sobreviva em um determinado meio. Então, basicamente, esse metabolismo secundário, essas substâncias que são produzidas, elas têm diversas funções, dentre elas a defesa contra o ataque de herbívoros e micro-organismos. Então, por exemplo, a produção de alguns taninos. Os taninos, eles têm um sabor bastante adstringente, um pouco amargo. Então, o que acontece? Quando um herbívoro, um inseto ataca uma planta, então às vezes ela induz a produção de tanino justamente para que esse sabor desagradável impeça um novo ataque àquela espécie. Então, é uma maneira também de defesa. Às vezes, micro-organismos, quando tentam atacar fungos, principalmente atacam algumas plantas, essas plantas podem produzir compostos com atividade contra esses micro-organismos para se proteger. E aí,
a gente aproveita, né, que a planta está lá com o seu arsenal metabólico produzindo um antimicrobiano e a gente utiliza essa estrutura, tá? Também você vai ter momentos que a planta, né, ela não tem filtro solar, né? Ela muitas vezes está ali exposta à radiação direta, então ela precisa também se proteger contra os raios ultravioleta. E essa proteção, ela acontece principalmente com a produção dos compostos fenólicos, né? Flavonoides, né, é um grande exemplo. Então esses compostos fenólicos é como se fosse o filtro solar da planta. Então, normalmente em condições de alta incidência de raios ultravioleta, a planta acaba produzindo uma maior quantidade dessas substâncias. Então, é uma produção dependendo ali da necessidade. A planta não fica lá produzindo o metabólito secundário dela o tempo todo desnecessariamente, porque é gasto de energia, que ela vai ter que desviar a rota do metabolismo primário para produzir essas substâncias. Então, essas substâncias elas são produzidas muitas vezes em condições específicas. Também pode ter a função de atrair polinizadores e animais dispersores de semente. Então, é a questão da perpetuação da espécie. Então, às vezes a gente vê aquelas flores bonitas, com cores exuberantes, né? Eles são compostos, são antocianidinas, são alguns flavonoides, né? Alguns carotenoides, que têm aquelas cores mais chamativas, né? Para justamente atrair a polinização e, consequentemente, você vai ter aí a perpetuação da espécie. E também participação em alelopatia. Então, você vai ter ali às vezes uma simbiose entre duas espécies, às vezes você vai ter uma competição entre as espécies. Por exemplo, quando a gente observa, né, o eucalipto, né, os pés de eucalipto, em volta você não vê nenhuma planta crescer, né, e ninguém fica limpando, né, ninguém fica ali tirando aquele mato que cresce. Então, na verdade, ele vai produzir o eucaliptol, ele inibe o crescimento de outras espécies naquele solo, ou seja, é um mecanismo que os pés de eucalipto encontraram para não ter concorrência de outras espécies que poderiam competir com, por exemplo, nutrientes, a água daquele solo. Então a gente vê, né, que o eucaliptol ele inibe o crescimento de outras espécies ao redor dos pés de eucalipto. Então isso também é uma interação ali, uma alelopatia que ele vai ter. Então às vezes esses estímulos eles podem ser os mais diversos possíveis, né? Pode ser micro-organismos, pode ser animais, herbívoros, a presença de outras espécies concorrentes, né? Pode fazer com que produza esses metabólitos. Aí a gente vai ver a questão da radiação ultravioleta, a irrigação, né? Se você está com um solo mais seco, né? Se o vegetal ele está com uma restrição hídrica ou não, a sazonalidade, né, no caso das estações do ano, a temperatura, o horário do dia. Então, são muitos fatores ali que podem interferir na produção desses metabólitos especiais. Então, essa riqueza de metabólitos, né, em plantas, ele é parcialmente, né, explicável, né, se a gente for ver, começar a analisar. As plantas, os vegetais, eles não podem se deslocar. Então, eles não têm como se defender, eles não têm um mecanismo de fuga como animais, por exemplo, que conseguem fugir do seu predador. Então, para que o vegetal ele consiga sobreviver em condições mais adversas, uma das saídas, né, do ponto de vista evolutivo foi justamente a produção dessas substâncias, que vai trazer alguma vantagem para essa espécie, né, seja por ataque de herbívoros, seja numa situação que ele está com uma restrição de nutrientes no solo, ou que ele está com a limitação de fornecimento de água, tá? Então, é um mecanismo propriamente dito de adaptação. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em explorar a riqueza, né? Vamos cultivar uma espécie medicinal. Então, a gente, né, vai cultivar essa espécie medicinal. Se a gente for cultivar de uma maneira, pensando na agricultura, pensando em produzir quantidade, biomassa, o que a gente vai imaginar? Vamos adubar o solo, vamos colocar ali nutrientes, vamos irrigar, né? Ter todos aqueles cuidados que a gente tem na agricultura, né? Vamos cuidar, né? Assim, prevenir o ataque de herbívoros. E normalmente a espécie vegetal, quando ela está sob condições favoráveis, ela não tem por que produzir os metabólitos secundários, né? Se ela tem sombra e água fresca, então para que ela vai despender energia e nutrientes para produzir essas substâncias se ela não precisa
né, ela não precisa se adaptar. Se ela tem tudo o que ela precisa, ela tem água, ela tem nutrientes do solo, ela não está sendo atacada por micro-organismos ou por herbívoros, por insetos e etc. Então, não existe uma regra, tá, gente? Essas condições vai variar de espécie para espécie. Então, existem ainda muito poucos estudos agronômicos que vão dizer que uma espécie tal, as melhores condições para ela produzir uma maior concentração de um metabólito, de uma substância de interesse, é tal condição. É com irrigação, sem irrigação, é protegendo da luz, é com maior incidência de luz, é com solo mais rico, um sólido mais alcalino, né? Você tem correção de pH. Então, a gente tem praticamente aí um universo inexplorado desse estudo de condições, né, de cultivo, de condições agronômicas para espécies, né, medicinais. Ao contrário, né, a gente tem um estudo agronômico muito vasto para espécies alimentícias, né? Então hoje, se for cultivar tomate, cultivar cenoura, alface, né, já se sabe, né, exatamente quais são as melhores condições, até o melhor tipo de solo, o melhor clima para maior produção desses alimentos. Quando a gente pensa em produção de metabólitos especiais, né, dessas espécies medicinais, a gente praticamente não tem estudo. Então são pouquíssimas espécies que a gente conhece esse perfil, quais são os fatores que têm maior impacto na produção de metabólitos secundários. Então, obviamente, por que a gente vê as espécies vegetais, né, com tantas substâncias úteis à terapêutica, né? Justamente porque foi um mecanismo evolutivo, né? Então, esse mecanismo evolutivo fez com que essas espécies conseguissem, né, ter um arsenal metabólico que qualquer químico orgânico inveja. A gente jamais vai conseguir sintetizar com a mesma complexidade de uma planta, né? E a gente inspira nessas moléculas. Então, provavelmente, se a planta está produzindo aquela molécula, ela vai ter uma atividade interessante, né? Ela vai ser ativa, né, na maioria das vezes. Basta a gente descobrir qual é a atividade, que aí já é uma outra pesquisa. Então, eu gosto muito dessa área, né, de entender um pouco o comportamento do metabolismo secundário de espécies vegetais, ou seja, a gente pensando numa espécie medicinal, né, o que a gente quer? A gente quer descobrir, obviamente, quais são as condições que aquela planta precisa para produzir a substância ativa em maiores concentrações. E a gente não tem uma regra, a gente só sabe, gente, isso testando, fazendo experimentos. Então são muitos experimentos para se chegar nessas condições. Então não é algo simples. Então o aparecimento de metabólitos biologicamente ativos, né, ele é determinado por necessidades ecológicas, né, e possibilidades biosintéticas, né, de cada espécie, num mecanismo de coevolução de plantas, insetos, a interação entre animais. E basicamente ele vai ter uma função de defesa ou de atração, né? Defesa, a gente já viu por quê, né? A planta não pode sair correndo do predador. E atração, ela também não pode sair atrás para fecundar, né? Ela está ali fixa, então ela precisa atrair abelhas, insetos, né, que dispersam esse pólen e ter a perpetuação das espécies, tá? Então, esses metabólitos, eles podem ser fatores de interação entre micro-organismos, como eu falei, né? E muitas vezes ele vai apresentar algum tipo de atividade biológica interessante. Basta a gente conseguir identificar que atividade esse metabólito pode ter de interesse. E aí nós, seres humanos, exploramos os vegetais também. Então essas rotas desses metabólitos não são tão gerais, né, quanto os primários. Os metabólitos primários é bem conhecido lá da bioquímica, que vocês já estudaram. Já os metabólitos secundários, eles vão ter uma condição específica para ser ativado esse metabolismo. Então, a planta está ali de boa, né, não tem nenhuma necessidade especial, não está sendo atacada. Então, ela vai focar as energias dela no metabolismo primário, a manutenção da vida. No momento que essa planta precisa se adaptar, seja pela presença de predador, seja porque ela está tendo uma restrição de água, seja porque ela está, né, sob um sol forte ou está num clima desfavorável, ela vai se virar, né? Então ela vai procurar, né, e esse se vira, né, a plantinha aí, como é que ela vai se virar? Através da produção dessas substâncias, dos metabólitos secundários. Então, basicamente, né, a origem desses metabólitos, a gente tem três principais vias, né?
duas vias e uma combinação destas para a produção. A gente vai ver só um panorama e durante a discussão das classes, a gente vai ver mais detalhadamente a formação, né, a via metabólica de cada classe de metabólito secundário. Então, nós temos a via do ácido chiquímico, né, que vai originar basicamente os aminoácidos aromáticos, que são precursores de muitos metabólicos secundários que têm um anel aromático. A via do acetato, né, que ela pode ser classificada, ela é subdividida dos derivados do acetato pela via do ácido cítrico, pela via do mevalonato e pela condensação de acetato. E a gente também vai ter metabólitos secundários que vão utilizar uma rota mista, né? Vai vir uma parte da molécula da via do ácido chiquímico e outra parte da via do acetato, e em algum momento lá na frente vai reunir essas partes, digamos assim, e a gente tem o nosso metabólito. Então, combinação de unidade de ácido químico com mais unidades das vias do acetato. Então, a gente tem, por exemplo, antraquinonas, flavonoides, taninos condensados, é um exemplo onde usa a combinação das duas rotas. Então, não se assustem, né? Essa aqui é um resumão, né? Então, aqui a gente tem o metabolismo da glicose convencional, né? Que é o metabolismo primário na produção de polissacarídeos e heterosídeos. E esse metabolismo, ele pode sofrer um desvio, tá? Então, nesse desvio aqui, a gente tem o quê? Basicamente, a rota do ácido chiquímico e a rota do acetilcoenzima A. Na rota do ácido chiquímico, a gente tem ali, né, os aminoácidos aromáticos, né, o triptofano, fenilalalanina tirosina, né, e também o ácido gálico. Então, o triptofano vai gerar algumas classes de alcaloides, com alcaloides indólicos e quinolínicos. A fenilalanina tirosina vai gerar a classe, né, dos protoalcaloides, alcaloides isoquinolínicos e benzoisoquinolínicos. A partir do ácido cinâmico, vai gerar os fenilprepanoides, ligninas e cumarinas. Quando a gente vai aqui para a via do ácido gálico, a gente tem a produção de... A gente tem o metabolismo dos taninos hidrolisáveis. Aqui, via exclusiva do acetilcoenzima A, do ciclo de Krebs, né, a gente tem aqui a ornitina e a lisina, que vai gerar essas outras classes de alcaloides. Então, a gente vê que o alcaloide ele é bem versátil. Então, alcaloides pirrolidizínicos, tropânicos, pirrolidizidínicos, piperidínicos e quinolizidínicos. Quando a gente vai aqui para a via do mevalonato, a gente tem a produção dos isoprenoides, né, que basicamente gera os terpenoides e esteroides. E a condensação, né, de acetilcoenzima A, a gente tem os ácidos gráficos e as acetogeninas. E nós também nós temos algumas classes de metabólitos secundários que vai pegar uma parte aqui do ácido chiquímico e outra parte vai vir da via do acetato. Então, quem são esses metabólitos? As antraquinonas, flavonoides e taninos condensados. Bem, então, os fatores que afetam o metabolismo. São diversos fatores que afetam o metabolismo. E aí eu vou aproveitar, né, essa aula, esse tema, e falar um pouco da pesquisa que eu faço com esse estudo de metabolismo com a espécie Lupe alba. Então, como eu disse com vocês, nós podemos ter a sazonalidade como um fator, né? O clima, obviamente, índice pluviométrico, né, que vai ser a questão da disponibilidade de água para essa planta, a temperatura pode interferir, radiação ultravioleta, né, a composição atmosférica, presença de herbívoros, ataque de patógenos, a idade da planta também. Então, às vezes, a planta ela pode mudar um pouquinho o seu perfil de metabolismo com o passar do tempo. E no solo, o que a gente vai ver? Água, micronutrientes e macronutrientes, tá? E, além disso, o ciclo, o ritmo circadiano, ou seja, o horário do dia, né, entre noite e dia. Então, isso aqui, existem outros fatores, né, que altitude também, né? Então, existem outros fatores, esses são os principais. Agora, imagina você conseguir investigar todos esses fatores para uma espécie. É muito complicado, né? Porque demanda aí muito experimento para você chegar. Então, normalmente a gente estuda um fator por vez, né, para você chegar a essas conclusões. Então, na espécie Lupe alba, que é a espécie que eu trabalho, que é a erva cidreira, a gente tem uma foto aqui lá do campus, né? Acho que vocês já conhecem, essas tanto de ervas cidreiras é da minha pesquisa, tá? Elas estão lá, a gente plantou desde 2013, quando eu comecei meu doutorado, e até hoje a gente desenvolve pesquisa. Eu acho que eu vou me aposentar
pesquisando a Lípia alba, né? Se eu for estudar todos esses fatores aqui, gente, só com a Lípia alba, vão ser 20, 30 anos de carreira, para vocês terem uma ideia, né, da complexidade que é esses fatores que afetam o metabolismo. Então, quais são os fatores que... O primeiro fator que eu comecei a estudar foi a sazonalidade. Então, eu vou mostrar alguns resultados da variação sazonal dos componentes dos extratos dessa planta, tá? Do extrato hidroalcoólico, dos componentes mais polares. Então, a gente estudou, né, fez coletas durante um ano, coletas mensais, de 6 indivíduos, né? E a gente fez a quantificação dos compostos majoritários e foi observar, né, o que acontecia, qual era o comportamento. Quando eu fiz essa proposta do projeto, meu orientador não botou fé. Ele falou: Angélica, vai dar tudo a mesma coisa, porque só varia óleo essencial, né? Componente fixo não costuma variar. Aí eu pensei: Jorge, como você sabe? Né? Porque às vezes essa ideia que a gente tem é porque realmente pouquíssimas espécies vegetais se estuda a variação sazonal dos compostos fixos. Então a gente tem muito trabalho aí na literatura dos óleos essenciais, porque óleo essencial é mais fácil para você trabalhar. Você coleta a planta, extrai ali 3, 4 horas de extração no Clivenger, injeta no CG, pronto. Você resolveu o seu problema. Então, se você for realizar uma busca na literatura hoje, vocês vão ver que a maioria esmagadora dos artigos que vão falar de sazonalidade, dessa variação química sazonal, vai ser dos componentes de óleo. A gente acha pouquíssimos, raríssimos artigos que mostram, né, um estudo dos componentes fixos, porque extrato dá mais trabalho, você precisa do HPLC, você precisa dos padrões, você vai quantificar, então é muito mais trabalhoso. Então é muito mais rápido fazer isso com óleo do que fazer isso com extrato. E eu, sabe, eu me desafiei. Eu falei: eu vou fazer esse negócio, nem que dê tudo igual, é resultado, né? Porque assim a gente afirma, às vezes a gente tem algumas, não digo que é mito, né, mas algumas crenças, né, alguns paradigmas. Não existe variação significativa de componentes fixos. Talvez muitos pesquisadores tenham esse pensamento porque tem pouco estudo para poder confirmar isso, porque os estudos, né, são mais concentrados nos óleos. E aí eu falei: não, eu vou fazer. Né? Ele falou: ó, eu vou, né, a vantagem é que eu tinha, né, no doutorado eu tinha bastante autonomia. Você faz, mas eu não estou botando fé. Eu falei: beleza, devia ter apostado, né? Se tivesse apostado, tinha ganhado a grana do patrão. Mas tudo bem. Né? E aí eu vou mostrar o resultado para vocês, né? E ele ficou de queixo caído. Não botou fé. Mas é assim, pesquisa é isso, você debater com embasamento, né? Então por que ele permitiu que eu fizesse esse trabalho, né? Porque eu falei, eu coloquei meus argumentos, ou seja, eu tenho uma hipótese, e minha hipótese é que pode haver variação. Então a gente vai provar essa hipótese realizando um experimento. O ciclo circadiano era outra coisa que eu queria fazer, que eu só estou fazendo, é uma coisa que eu estou fazendo hoje, mas na época eu não dava conta de fazer sazonal e circadiano. Então, eu parti para o sazonal, mas depois eu vou mostrar alguns resultados do trabalho que eu estou fazendo. Terminei o doutorado, eu continuei com a planta, estou com ela até hoje, eu acho que eu vou ficar com ela até aposentar. Então, vamos dar uma olhada nesses resultados, né? Então, estou ansiosa para mostrar para vocês esses resultados. Então, olha aí, gente. Eu peguei um dos indivíduos, né? Que é o indivíduo, a gente numera ali de 1 a 31, peguei o indivíduo 7. E a gente coletou ele de dezembro de 2014 até dezembro de 2015. Fez os extratos, tudo bonitinho, triplicata, né? Essa planta tem 2 quimiotipos. Quimiotipos são espécies de raças químicas. Às vezes você tem variação química dentro de espécies vegetais, que acontece com a Lípia alba, ela tem um monte de quimiotipo. E a gente cultiva 2, o quimiotipo linalol e o quimiotipo carvona. Né? Esse quimiotipo ele é classificado de acordo com a concentração dos componentes majoritários do óleo essencial. Então, o que a gente fez? Quando a gente plantou, a gente coletou todos os indivíduos, extraiu o óleo, injetou no CG e aí saiu dizendo: esse é carvona, esse é linalol. Tá? Até pela folha em si, quando a gente olha aspecto anatômico, né, os que tem uma folha maior, lá no nosso caso, os que a gente cultiva são os do quimiotipo linalol e os que tem a folhinha pequena são os do quimiotipo carvona. Mas é bom fazer essa comprovação não só olhando do ponto de vista anatômico, mas também fazer uma análise química. E aí, aqui no quimiotipo linalol, né, que foram os compostos que eu quantifiquei, né, fiz o método, esse trabalho eu fiz na Áustria, né, no meu doutorado, eu fui para lá fazer os experimentos, levei os extratos, né,
enfim. E aí, os componentes majoritários que eu vou destacar aqui para vocês é a tricina, tá? Diglucoronídeo, né? Então essa tricina, ela é um flavonoide, vou mostrar a molécula para vocês, e o acteosídeo, que é um fenilpropanoide. Então a tricina, ela está aqui representada em laranja e o acteosídeo em verde. Se a gente começar a observar o comportamento, né, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que o que a gente está vendo aqui no mês de janeiro, no mês de fevereiro, por exemplo, uma maior predominância do que da tricina, que é um flavonoide. Chega em março, né, ela tem uma grande concentração, e aí ela vai caindo, né, abril, maio, junho, né, então aqui a gente está saindo do verão, né, e a gente está entrando o quê? Está entrando no inverno. Quando chega aqui no inverno, gente, olha o que acontece, cadê a tricina? Ela desaparece, e a gente vê agora o acteosídeo. Então a gente, né, percebe que em pouquíssimos meses a gente vê os dois compostos juntos. E aí a gente tem aqui uma concentração estourada de acteosídeo, tá? E ele predomina, você vê que os outros compostos somem, só sobra o seu, né, isômero posicional, que é o isacteosídeo, só fica eles dois lá, bonitos, né? No inverno, tá? E aí ele vai caindo à medida que vai chegando a primavera. Então, o que a gente, né, a gente observou isso para o quimiotipo linalol, tá? Esse comportamento. E o outro quimiotipo carvona, o mesmo comportamento. Os 6 indivíduos tiveram o mesmo padrão, onde a gente vê maior predominância da tricina, que é o flavonoide, nos meses quentes, tá? E uma maior concentração do acteosídeo nos meses frios. Então, a gente chegou a essa conclusão, né? E meu orientador ficou bastante surpreso. Ele, eu achei que esse negócio não ia dar nada, que ia dar tudo igual. Eu falei, engano seu. Bem, e aí a gente tem aqui os dois bonitos, né? O meu acteosídeo, que é um fenilpropanoide, e a tricina, que é um flavonoide glicosilado. Então, a gente percebeu que ou um ou outro, né? Dificilmente a gente vai ter os dois. Pelo menos nos resultados que eu obtive fazendo experimento de 1 ano. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Outono e inverno, estações mais frias e secas, a gente tem predomínio do acteosídeo. Em estações mais quentes e úmidas, primavera, verão, a gente tem a predominância da tricina, que é um flavonoide. E aí, o que eu falei para vocês no início da aula? Flavonoide, gente, ele é uma das classes que tem atividade antioxidante, ou seja, é o filtro solar da planta. Então foi um resultado relativamente óbvio, né? Mas é bom a gente comprovar. Então, nos períodos mais quentes, de maior incidência de raios solares, o que a Lípia fez? Ela estava produzindo o flavonoide, tanto que ele tinha outros flavonoides também nesse período, mas o destaque para a tricina. Então ela estava produzindo, ela estava passando o filtro solar, né, no período do verão e da primavera. E aí, quando chegou o período de inverno, ela concentrou o metabolismo dela no acteosídeo. Até hoje, a gente ainda não chegou a uma conclusão por que do acteosídeo no inverno, né? Se ele tem alguma função, um mecanismo de adaptação. Então, a gente precisa fazer outros trabalhos para descobrir, né? A gente consegue deduzir facilmente, né, que o flavonoide, é óbvio que ele vai ter uma função de proteção solar também, pode também ter outras funções, mas a gente ainda não conseguiu especular, né, porque do acteosídeo nas estações mais quentes, mais frias e secas. E aí a gente começou a imaginar, mas por que não produz os dois, né, assim, em concentrações equitativas? Se a gente for observar a rota biosintética, eles têm precursores em comum. Então, voltando naquele esqueleto básico que eu mostrei para vocês no início da aula, né, olha só onde é que estão os flavonoides e onde é que estão os fenilpropanoides. O que eles têm em comum, gente, de rota? Olha, a via do ácido chiquímico, tá? Então, provavelmente, deve existir um ou mais precursores aqui da via do ácido chiquímico, que seja, digamos assim, substrato, matéria-prima, para a produção de flavonoide e do fenilpropanoide. Então, a gente ainda não conseguiu fazer, né, essa rota, traçar essa rota e dizer, não, provavelmente a substância tal é a chave, né, para a gente desvendar esse mistério. Mas aí, provavelmente, a gente tem precursores biosintéticos em comum, e aí, numa necessidade no verão que a
o Acteus, que a Lípia alba precisa do filtro solar dela, na proteção ultravioleta, ela vai desviar a rota e vai concentrar no flavonoide. Quando ela não precisa, né, ela não está lá tendo grande radiação solar, ela vai produzir o fenilpropanoide. E quando a gente vai para a literatura, a gente vê que na maioria esmagadora dos trabalhos que foram feitos com lípia, você vai encontrar o acteosídeo. Então, o acteosídeo é um marcador muito importante, né? Então, é uma substância muito presente ali na lípia alba, tá? Então, né, aí quando eu cheguei nessas amostras, cadê o acteosídeo? Sumiu, né? E ele, que sempre aparece em concentrações altíssimas, né? Então, provavelmente aqui é um mecanismo de adaptação, tá? Então, a gente tá aqui, né, só para sinalizar ali, fenilpropanoide, que é o acteosídeo, e flavonoide, que é a tricina. Então, a gente quer fazer maiores investigações. E aí me surgiu uma outra dúvida. Será, gente, deixa eu voltar aqui no slide, será que essa variação, ela é somente sazonal ou tem uma variação circadiana? Por que surgiu essa dúvida? Quando nós estávamos realizando a coleta, então, esses primeiros meses aqui de coleta, foi quando eu mesma realizei a coleta, quando eu estava no Brasil, né, e eu fiz as minhas coletas, preparei meus extratos. Exatamente aqui, ó, em julho, né, quando eu fui para a Áustria, quem continuou a coleta para mim, sazonal, foi a Mayara, né, minha aluna de IC, que eu orientei agora o mestrado, né, e defendeu o ano passado, então, na época ela era aluna de iniciação científica. E aí eu falei, que estranho, né? Aqui eu achando, só atribuindo a questão do fator sazonal. Eu falei, beleza, é sazonal. Aí eu perguntei, Mayara, que hora você coletava essa planta? Ah, Angélica, eu coletava de tardezinha, porque um sol quente de manhã. Eu falei, caramba, eu coletava de manhã. Então, eu estava coletando por volta das 10 e Mayara coletando por volta das 4 da tarde. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou escrever agora na minha tese? Como é que eu vou... Porque para você fazer um trabalho desse, tem que padronizar o horário de coleta, isso é óbvio, né? E na hora a gente, né, da loucura de fazer as coisas, a gente não se comunicou. E ela ficou coletando de tarde, porque ela não queria tomar sol. Eu falei, meu Deus, e agora? Será que essa variação, ela é sazonal ou ela é circadiana? Né? Então ficou essa dúvida. Claro que eu não coloquei isso na tese, gente, porque senão eu ia me arrumar sarna para me coçar. Então, fiquei quieto, omiti, né? Fiquei na minha. Eu falei, vou ficar na minha, vou defender, vou publicar, mas depois eu vou estudar esse negócio. Eu vou descobrir, vou investigar melhor, né? Eu me comprometi. E também não falei isso com o meu orientador, né? Senão o meu orientador ia me matar na época. Aí eu falei, ó, vamos lá, publicou, a gente conseguiu publicar na Food Chemistry, que é uma revista de alto fator de impacto. Ele ficou todo feliz, a gente mandou para a revista e eles aceitaram assim, uma semana, publicou rapidinho, né? Então foi um trabalho que teve pouquíssimas correções, né? E é tão bom quando você acredita no seu projeto, então é isso que eu digo para vocês, né? Se embasem, estudem e façam algo que vocês gostam, algo que vocês acreditem. Eu acreditei na Lípia alba, eu acreditei no estudo sazonal. Né? Agora, claro, não é só ter convicção, né? Você tem que também tem embasamento, você tem que estudar, tem que fazer uma revisão de literatura para você propor um projeto e ele ter, né, uma solidez. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, a gente conseguiu publicar na Food Chemistry, que é uma das revistas top, tá? Então aqui, e a gente ficou com essa dúvida, né? Então aqui a gente, né, eu me comprometi, vou começar agora a estudar o ciclo circadiano. Né? Então eu dei um tempo, voltei, e aí eu assim, ampliei meu estudo. Que tal, né? Eu pensei assim, né? Eu sou muito doida, viu, gente? Eu vou estudar vou estudar óleo, também já tinham outros estudos, né, de óleo essencial de Lípia alba, um monte, e vou estudar extrato simultâneo, circadial e sazonal. Então eu dei um upgrade aí na pesquisa, né? Então meu trabalho, né, o projeto, meu carro-chefe hoje no laboratório é o estudo sazonal e circadiano de componentes voláteis e fixos de Lípia alba. É claro que eu dividi esse projeto, então eu tenho um grupo de alunas que trabalham com óleo e um grupo que trabalha com extrato. Porque é muita coisa, isso aí daria mais 2 teses aí de doutorado. Então eu tenho uma equipe aí de meninas bem que trabalham direitinho. Tá? Então, o que a gente fez?
os mesmos indivíduos, que a gente já vem monitorando há algum tempo. A gente começou a fazer a coleta em 2 anos, a gente ampliou para 24 meses. Por quê? Porque pode ser que de um ano para o outro existam variações climáticas significativas que possam interferir no metabolismo. Então, como é que eu vou afirmar que sempre no inverno, sempre em janeiro, eu vou ter maior concentração, né, da tricina? Né? Então, eu preciso de um segundo ano para ver se esse padrão se repete. Então, a gente delineou o ano de 2018 e 2019 todo. Tá? Nós fizemos coleta nos 24 meses, de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, então a gente terminou agora as coletas. E aí parte das folhas, uma parte ia para extração de óleo e da mesma amostra, outra parte ia para a produção do extrato. Que depois eu queria cruzar isso, né? E chegar, né? E começar a fazer aí algumas especulações. Será que algum componente aqui do óleo tem uma correlação do componente fixo? Né? Será que quando um componente do óleo está em alta concentração, existe algum outro correspondente que esteja em alta concentração no fixo? Tem variação sazonal apenas? Tem variação circadiana? Então eram muitas perguntas que eu me fazia, né? E eu resolvi, né, escrever esse projeto e começou a tocar. Então a gente já começou a colher a primeira parte, né, que foi a parte de óleos. A gente já está com os resultados, a gente está fazendo a análise de dados, e aqui é um pôster desse trabalho que a gente vai apresentar agora na CONCAF, tá? E aqui ele mostra, né, a gente fazendo o estudo químico da variação sazonal e circadiana dos componentes voláteis de 2 quimiotipos de Lippe alba, né? Então aqui quem lidera, né, quem vem desde o início trabalhando comigo nesse projeto é a Débora, mas a gente tem a Larissa, né, tem a Gilane, tem a Brenda, né, que está aí com a gente, a Jaine, que entrou depois no nosso projeto de pesquisa, tá? Então a gente, né, fez essa coleta sazonal e circadiana. Sazonal durante 24 meses. 2 horários, então eu coloquei 10 da manhã e 4 da tarde, né? Porque gerou aquela dúvida quando eu fiz o trabalho junto com a Maiara. Eu coletava 10 da manhã, a Maiara coletava 4 da tarde. E circadiana, então a gente fez coletas, a gente estabeleceu 6 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, não, acho que 4 da tarde e 8 da noite. Eu acho que eu ia até 22 horas. Eu não me lembro exatamente os horários. Ah, tá aqui, ó, gente, a pesca. Ó. 6 da manhã, 10, 2 da tarde, 6 da tarde e 10 da noite. Então, nós coletamos esses 6 indivíduos uma vez em cada estação do ano. Então, uma vez no verão, uma vez no outono, na primavera e no inverno. Então, imagine, né? Eu ainda tinha uma coleta, uma vez eu coloquei 2 da manhã. Eu abortei essa coleta da manhã, gente, porque ó, lá na UFBA, saí de casa de madrugada para coletar 2 da manhã. Eu falei, gente, vamos deixar até das 22, porque o primeiro mês, acho que o verão ainda cheguei a fazer essa loucura de ir para lá coletar 2 da manhã, mas depois eu, né, restringi aqui de 6 da manhã a 10 da noite. Acho que já tá de bom tamanho. E aí a gente fez essa coleta uma vez em cada estação, isso no ano de 2018. Tá? E aí eu vou mostrar os resultados. Então a gente fez isso, né? E dessa mesma amostra, uma parte era destinada para o óleo e uma parte era destinada para o extrato. O extrato, né, já preparou e a gente está injetando no HPLC e está quantificando. O extrato demora mais porque o método é mais longo. Tipo, o método que eu uso aqui no CG para óleo é um método de 20 minutos. Então, em 1 hora, minhas alunas conseguem fazer uma triplicata, injetar, né, um indivíduo 3 vezes. Já para o HPLC para os fixos, não. O método é de 1 hora. Então, eu gasto um tempo 3 vezes maior, né, com extrato. Então, a gente vai demandar muito mais tempo aí. E agora veio a pandemia e a gente teve que parar. A gente está mais ou menos na metade das amostras dos extratos e a gente, graças a Deus, conseguiu concluir o óleo. E agora a gente está processando dados, porque é um volume enorme de amostras, né? Então, vamos lá para os resultados, né? Resultado fresquinho, não foi publicado ainda, né? Aqui a gente, né, tem esse banner aí da CONCAF que a gente vai apresentar, né? É a primeira vez que esse resultado vai aparecer. Então, vocês estão recebendo em primeira mão, porque o congresso só é na semana que vem. E aí, olha só, gente, que coisa, né, interessante. A gente sempre vê na literatura que o óleo varia muito. Óleo varia com a temperatura, óleo varia com o clima, com a altitude, até com a lua. Enfim. E o que a gente está observando aqui? A gente, né, no quimotilimoneno-carvona, né, aqui a gente tem o azulzinho, que é a carvona, que é o majoritário.
Vocês estão vendo variações drásticas? Como a gente viu no extrato? Não, né, gente? Eles estão sempre numa faixa aqui, tá vendo? Numa faixa entre 40 a 60 e poucos por cento. Mesma coisa quando a gente vai aqui para o limoneno também, não tem variação, ó, meu Deus, variação significativa, e para os demais componentes, tá? Então aqui a gente tem, né, dá para avaliar do ponto de vista sazonal e circadiano, e a gente não tem uma variação tão drástica, tipo de um composto aparecer ou desaparecer, como nós vimos por os extratos. Aí quando a gente foi para o outro quimiotipo, mesma coisa. Olha lá, o linalol. Linalol está sempre nessa faixa ali, ó, acima de 60%, só um dia, no horário de 6 da manhã, que ele chegou a quase 80%. Mas você vê que é um padrão mais uniforme, né? Mais uniforme. E no caso do calitol, que acompanha ele também, ó, e o limoneno, então, né, a Lipialba veio aí para desmentir, ou para tirar um pouco dessa regra, né? Ela veio para ser exceção, não sei, ou para dizer que nesse caso a gente tem exatamente o oposto do que a gente ouve na literatura. Não, óleo varia muito e componente fixo, né, de extrato não varia. A gente com a Lipialba está vendo o contrário. A gente começou, eu fiquei assim passada, a gente viu os resultados. Débora, é isso mesmo? Ela falou, professora, eu falei, não será possível uma coisa dessa? Né, que eu estava esperando, ai meu Deus, vai variar horrores, poxa, se variou com extrato, imagina com óleo vai variar, quem disse? Eu falei, meu Deus do céu, não, a Lípia, eu amo a Lípia, porque ela me surpreende, ela me desafia, e eu gosto de desafio. Aí eu falei, meu Deus, caraca, a planta só varia no extrato, e não varia no óleo, como assim? Tá? Então a gente tem aí uma préviazinha para vocês, né, para mostrar que esse aqui foi do relatório do PIBIC, que ela, né, entregou agora no meio do ano. E agora, gente, eu tô louca de curiosidade para ver os dados do extrato. Eu comecei a ver a parcial e tá variando. Tá? O extrato das meninas que trabalham com a parte, né, dos fixos, eu já dei uma espiada lá no HPLC e varia. E chega a sumir, tipo, às vezes no mesmo horário do dia, no mesmo dia, o mesmo indivíduo, tem substância que nada horário, ela está alta e tem horário que ela desaparece. Então, né, pelo que eu andei estudando, claro que eu não posso ter nenhuma conclusão nesse momento, eu preciso, né, analisar, processar, terminar de injetar as amostras, porque a gente está na metade, mas pelo que as meninas vêm me mostrando, eu tenho olhado a parcial, está variando muito lá no fixo, vocês não têm noção. Gente, esse trabalho vai ser, né, não é nada mais é lindo, né, só que é meu, não, mas é muito bonito, gente. Eu achei arrepiado quando eu vejo esse resultado. Então, eu vou mostrar a cara do orientador aqui, ó, tá vendo? Você não estava botando fé, eu ampliei as horas do estúdio, olha só no que deu, mais surpresa. Né? Então é isso, é fascinante, gente. Eu adoro isso dessa parte de metabolismo, assim, dos fatores. E olha, quem só estudou sazonalidade e ciclo circadiano, apenas. Né? Eu não estudei temperatura, eu não estudei radiação, umidade, nada de idade da planta. Minhas plantas estão ficando velhinhas, também tem isso, né? São outras hipóteses que a gente pode depois discutir no meu trabalho, porque eu comecei a estudar as plantinhas a novinha aí em 2015, então são os mesmos indivíduos agora em 2018 e 2019, então são indivíduos de 3, 4 anos de idade, né? Então para a Lípia é uma espécie já um pouquinho, já uma planta um pouco velha. Então depois eu quero estudar a variação da idade, eu quero estudar tudo dessa planta. Então, por isso que, pelo que vocês estão vendo, só focando nos fatores, né, que interferem nos metabólitos de uma espécie, não trabalha para a vida inteira, né, para conhecer uma espécie vegetal apenas. Então, é um mar assim, de coisas, né, um mar de informações que eu me encontrei, que eu me encontrei como pesquisadora. Né, me apaixonei pela Lípia, estou com ela, não largo, fechou. E eu tenho 1000 ideias aqui na minha cabeça para fazer com essa planta, né? E eu já estou vendo, né? Que, cara, né, tudo me surpreende, né? Quando eu estou esperando o óleo variar horrores, é uma coisa, não é possível. Aí no início eu fiquei decepcionada. Poxa, Débora, não é possível, tudo igual. Depois eu falei, não, isso é bom, porque, né, ela é a diferentona, né? A planta é diferentona das outras, porque óleo varia como a azul, óleo varia muito, então é um resultado, né? É um achado, né? Eu acho que tem sim uma contribuição científica para a literatura.
né? E eu tô assim doida para acabar essa pandemia, para Asnas virar a noite naquele HPLC injetando e a gente ter o resultado dos fixos e fazer um bonitinho, traçar uma rota, um metabolismo, né? Eu tô pensando em uma coisa aqui, gente. Eu sou sonhadora mesmo, viu? Mas tá lindo, né? O resultado, tô adorando, né? Essa empolgação toda. Bem, então saindo, né, desses fatores, né, que eu já abordei bastante aqui com vocês, que dá para você passar uma vida inteira estudando uma planta só estudando esses fatores. Outro conceito que eu queria colocar para vocês, que talvez ajude lá na frente quando vocês estudarem os metabólitos, é a questão dos glicosídeos. Então existem diversas moléculas desses metabólitos secundários que têm uma unidade açúcar ligada a ela. Então um glicosídeo vai ser uma molécula, né, onde você vai ter um açúcar ligado como funcional com uma ligação glicosídica. Então a glicona, esse A, né, ele está negando, ele vai ser a porção da molécula sem o açúcar, ou que a gente chama também de genina, é o grupamento não glicídico de um glicosídeo. Então vocês vão encontrar flavonoides glicosilados. No meu caso, a minha tricina ela era glicosilada, né? 2 ácidos glucurônicos, que era di, triterpenos, saponinas, enfim, né? Existem algumas classes de metabólitos secundários que você pode ter a glicona ou a genina com um açúcar ligado, tá? Uma porção açúcar ou porção osídica. Então aqui é a porção açúcar, tá? E aqui é o esqueleto básico da glicona ou da genina. Então aqui é um exemplo, né, de um heterosídeo cardiotônico. Então esse glicosídeo, né, ele vai estar ligado a um grupo funcional, tá? Então eles podem, normalmente com ligações através do oxigênio, tá? Então você vai ter um O-glicosídeo quando essa ligação é feita através do oxigênio, do carbono anomérico. Pode ser um N-glicosídeo se for um nitrogênio aqui, um S, né, um tilglicosídeo se for um enxofre, ou um C-glicosídeo se for o outro carbono, tá? Então só para vocês, quando forem entrar nas classes de metabólitos secundários, vocês entenderem isso um pouco melhor. Então um exemplo aqui, né, da glicona, aqui a gente tem a saponina. Então essa porção, né, essa saponina tem 2 moléculas de açúcar ligadas a ela, e essa aqui é a porção da glicona, é a genina da saponina, né? Não se preocupe que isso vai ser aprofundado mais na frente, todas essas classes, tá? Flavonoides, eu peguei as minhas moléculas, obviamente. Então aqui nós temos, né, a tricina, eu encontro ela na minha espécie vegetal, né? Então isso aqui é o esqueleto básico, isso aqui é a glicona, tá? E aqui ela tem um ácido glicurônico, então é a tricina 7, por quê? Porque ela está ligado ao carbono 7, tá? O açúcar está ligado O, porque através de uma ligação de um oxigênio é quem está fazendo essa ponte, glucoronídeo, ou seja, o ácido glucurônico. E a outra tricina que eu tenho na mesma espécie vegetal é a tricina 7O diglucoronídeo, ou seja, a gente tem o que? 2 moléculas de ácido glucurônico. Então essa parte aqui, tá vendo? Ela vai ser idêntica, porque é o núcleo da tricina. Então aqui ela é idêntica e ela é ligada também no carbono 7 através de um oxigênio, só que aqui a gente tem 2 ácidos glicurônicos, por isso que ele é diglucoronídeo, tá? Então, na minha planta, na lípia, essa daqui é o componente majoritário no verão e na primavera, quando a gente tem temperaturas mais altas e um clima mais úmido, tá? Essa daqui ele aparece junto, mas em menor concentração. Bem, então é isso que eu queria, né, trazer para vocês, um pouco da introdução ao metabolismo secundário, e não se preocupe que as demais classes serão aprofundadas nas aulas seguintes.